Bem sobre o futuro de Carrascal, meio atacante do Flamengo, alvo de 2 clubes europeus, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Saideira do vídeo de hoje, bora falar sobre Carrascal, meio atacante colombiano de 27 anos de idade do Flamengo e alvo de 2 clubes europeus. O primeiro a demonstrar interesse foi o Olympique de Marselha, proposta de 15 milhões de euros já recusada. Não valeria a pena para o Flamengo abrir mão de um atleta que custou 12 milhões e meio de euros e que foi muito mais titular do que reserva desde que chegou do Dinamo Moscou nessa temporada. O Flamengo deixou bem claro ao Olympique de Marselha que só o negocia por 25 milhões de euros, ou seja, o Fla quer dobrar aquilo que investiu para que o negócio valha a pena. A grande novidade envolvendo o Carrascal diz respeito a uma notícia dessa terça-feira. O Napoli entrou na disputa e está disposto a gastar 20 milhões de euros. A tendência é que o Flamengo mais uma vez se recuse a negociá-lo. E a saída do Carrascal por 25 milhões de euros, se aparecer uma proposta desse tamanho, vai abrir caminho para que o Fla busque jogadores gigantes do futebol europeu. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa terça-feira que um dos nomes que interessam demais é de David Neres, jogador formado pelo São Paulo, com passagem pelo Ajax, e que recentemente, depois de passagem pelo Benfica, atua no Napoli, vai muito bem por lá. Você curtiu o vídeo? Que pensa sobre Carrascal? Deixa eu só trazer o número dele, 24 jogos, 3 gols e 5 assistências desde que foi contratado. Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surge notícia. Tchau. A gente vai falar do Flamengo porque acabou a novela, agora é oficial. O técnico Felipe Luiz renovou com o Flamengo, tem contrato com o Rubro Negro até dezembro de 2027, né, Veni? Foi uma negociação complicada, o Veni vai explicar tudo isso pra gente, mas agora o torcedor pode comemorar o fim de ano tranquilo. Havia uma apreensão, será que o Felipe Luiz continuaria ou não? Martelo tá batido, ele fica e a gente preparou um VT sobre essa renovação. Na volta a gente comenta tudo, o Vini vai explicar tintim por tintim como é que foi todo esse rolo, como é que a diretoria desembaraçou esse nó e renovou com o Felipe Luiz. Roda o VT. Clima de novela e com um desfecho de ano ainda mais feliz para a nação rubro-negra. Após uma longa negociação entre o clube, o treinador e seus representantes, finalmente o Flamengo anunciou, faltando apenas 3 dias para o fim de contrato, a renovação com o técnico Felipe Luiz e toda a sua comissão. A nota oficial foi divulgada logo pela manhã no site oficial do clube, celebrando a permanência do treinador até dezembro de 2027. A renovação de Felipe Luiz, que pediu um aumento salarial após um ano vitorioso com o time, destrava agora o planejamento do clube para 2026, que seguia arrastado por conta da negociação, provocando até certo desgaste entre a diretoria e o staff do treinador. Após semanas de tentativas, o rubro-negro chegou a cogitar possíveis nomes para caso o técnico campeão do Brasileiro, da Libertadores e vice do Intercontinental não aceitasse ficar diante das condições. Porém, Felipe Luiz sempre foi a prioridade. Na nota divulgada, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, destacou que o desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas por BAP, presidente do Flamengo. Felipe Luiz já havia declarado publicamente seu desejo de continuar no Flamengo, embora também não esconda a vontade de atuar na Europa, mesmo sabendo que esse não seria o melhor momento para uma possível transferência. Tudo resolvido, águas passadas e com a lua de mel renovada. Agora, o foco é pensar nas estratégias para manter uma nova temporada que chega ainda mais vitoriosa. Contrato renovado, Felipe Luiz então fica no Flamengo até o final de 2027. Vini, primeiro eu quero que você me explique o que estava emperrando, o que foi resolvido, quem cedeu. O Felipe Luiz estava pedindo uma grana superior ao que o Flamengo estava disposto a pagar e depois veio a conversa de que integrantes da comissão técnica teriam que
receber também um reajuste. Me explica isso tudo aí. Como é que foi isso, Nenê? Vamos lá, Flavinho. Vamos lá. De fato, foi uma longa negociação. O que estava pegando nisso aí, velho? Dinheiro. A palavra, resumindo aqui, dinheiro. Sendo dinheiro. direto, grana. É isso, grana. Era isso que estava, entre aspas, brecando a renovação de contrato do Felipe Luiz. E o que aconteceu? Que, de fato, criou um desgaste nos bastidores, porque nem a diretoria do Flamengo, nem o Felipe Luiz esperava que fosse demorar tanto essa negociação. E tanto é que se arrastou aí até os minutos finais, porque o contrato dele acaba agora na quarta-feira. O que aconteceu? No meio das negociações, nas últimas reuniões, o empresário dele, que é o Jorge Mendes, um empresário super renomado no mercado europeu, fez uma pedida considerada pela diretoria do Flamengo fora da realidade para o futebol brasileiro. E quanto ele pediu? 5 milhões de euros por ano, livre de impostos. Ou seja, o Flamengo, além de pagar o valor líquido ao Felipe Luiz, teria que assumir também o valor dos impostos. O custo seria muito maior para o Flamengo. Além disso, bonificação bem alta por títulos, e não é nenhum absurdo a gente imaginar que o Flamengo vai conquistar títulos, e também uma multa rescisória considerada baixa pela diretoria do Flamengo, caso ele recebesse uma proposta do exterior e topasse. Então, o Flamengo bateu o pé e falou assim, não, desse jeito a gente não faz. Muito bom só para um lado, Exatamente. Né? É tudo para um lado só. Tem a questão da multa baixa, aí eu já achei que pegou pesado, né? Exatamente. O empresário, então, assim, no caso. O que o Flamengo pensou? A gente já está te oferecendo, Felipe Luiz, uma valorização salarial muito boa para o futebol brasileiro. É uma fortuna, digamos assim, nas palavras da diretoria do Flamengo, a fonte conversou comigo. A gente já está oferecendo uma fortuna para o Felipe Luiz. Ou ele aceita isso que a gente está oferecendo, ou a gente vai atrás de um outro treinador. E, de fato, o Flamengo já havia iniciado os contatos para se defender, porque não dava planejamento. A gente sempre fala aqui na temporada que planejamento é tudo. Não dá para você esperar até o dia 31 para saber se o Felipe Luiz. Então o Flamengo já havia até iniciado alguns contatos para fazer sondagem. Por exemplo, o Arthur Jorge, que teve sucesso no Botafogo, era um nome que estava na mira. É para dar um recado para o empresário, né? Perfeito. Olha só, não é o último técnico do mundo também, não. Perfeito. O Flamengo vai seguir sem ele, pode seguir, aí. né? Então, só para resumir, o que aconteceu? Por conta do dinheiro pedido pelo empresário do Felipe Luiz, o Flamengo não ia renovar. Já estava decidido, desse jeito a gente não renova, sem chance de renovação. E aí, na última reunião, o Felipe Luiz e o empresário dele, obviamente, toparam o que o Flamengo ofereceu. E aí ficou acordado desse jeito. O Flamengo vai pagar aquilo que havia ofertado e o valor da multa rescisória é considerado baixa, tá? Teve um e o que mudou, aí, então, dentro da proposta oferecida que o Felipe Luiz queria? O que mudou foi, o Flamengo ofereceu e agora ele aceitou. Antes ele não aceitava. Ele cedeu, então. Ele cedeu. O Felipe Luiz Exatamente. cedeu. O Flamengo também acabou cedendo porque, assim, a multa rescisória, ainda na visão da diretoria, é considerada baixa. Mas, pelo menos, ele cedeu e aceitou aquilo que o Flamengo ofereceu para pagar. E assim, meu Flavinho, vou ser muito sincero, até o fim do ano, eu acho pouco provável que ele receba uma proposta tentadora para ele chegar e falar para o Flamengo, ó, tô indo embora. Porque a situação do Felipe Luiz não é dinheiro. Eu acho que ele deixaria o Flamengo se ele recebesse um baita projeto. Vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo que isso vai acontecer, tá, gente? O Atlético de Madrid vira para ele e fala assim, ó, a gente tem esse projeto aqui. Aí eu acho que ele aceita deixar o Flamengo. Agora, se chegar um clube turco oferecendo muita grana para ele, eu acho que ele não vai. Porque o que ele vai ter na Turquia que ele não vai ter no Flamengo? Muito pelo contrário, ele vai ter muito mais no Flamengo do que ele vai ter na Turquia. A questão do Felipe Luiz é projeto, tanto é que ele se tornou treinador do Flamengo recebendo um salário muito baixo. Tudo bem, ele estava iniciando a carreira dele, a gente sabe disso, mas a questão do Felipe Luiz é projeto. É isso que mexe com o coração dele. De fato, o projeto do Flamengo é muito bom para ele nesse momento. Então, acho que no fim da história foi bom para todo mundo. Bom para o torcedor do Flamengo, obviamente. Bom para o Felipe Luiz, porque ele vai continuar com um baita projeto de carreira e ele vai ter a oportunidade de conquistar títulos novamente. Bom para o Flamengo, porque o Flamengo merecia ter paz. O Flamengo merecia dar continuidade a um bom trabalho. Em um passado recente, quando que foi a última vez que aconteceu? Em 2019 para 2020, teve o Jorge Jesus, mas 2 meses, 3 meses depois, ele resolveu ir embora. Em 2022, quando o Dorival Júnior campeão da Copa do Brasil, da diretoria do Libertadores, Flamengo, né? O Flamengo foi e simplesmente não renovou com o Dorival e trouxe o Vitor Pereira e todo mundo sabe o que aconteceu em 2023. E de lá para cá ficou essa turbulência com o treinador toda hora troca de comando. E agora o Flamengo vai virar um ano com um técnico que foi campeão de tudo aqui no futebol brasileiro, né? Campeonato Brasileiro e Libertadores, os 2 principais títulos, e agora vai dar continuidade a um planejamento maravilhoso. Ou seja, pode tremer, rival. Ô, Lucas,
Todo mundo ficou feliz, a torcida do Flamengo, o Felipe Luiz, a diretoria, os jogadores, mas e os rivais, meu amigo? Acho que não ficaram muito felizes não, porque a gente viu o Flamengo sobrando aqui, né? Campeonato Brasileiro, América do Sul, Libertadores, e aí uma continuidade de um técnico que está encaixado, os jogadores gostam. Vai ficar ainda mais forte esse Flamengo para a próxima temporada, né? Como é que os rivais olham para esse Flamengo, tendo que superar tudo encaixadinho, uma troca de técnico, às vezes dá aquela turbulência, né? Aquela balançada no rival. Mas seguindo com o Felipe Luiz, o cara tá demais, né? E os jogadores do Flamengo colocando que é o melhor técnico do país. Como é que você tá vendo esse momento do Flamengo? Já dá para dizer que o Felipe Luiz, se não é o melhor, tá entre os melhores, né? Olhando Vai pelo ficar lado difícil aí do aturar, rival, a situação Lucas. complicou. Acho que todo torcedor que não é flamenguista esperava uma saída do Felipe Luiz para 2026, né? Baseado aí no que aconteceu em 2025. Primeiro ano dele mais com o elenco na mão, tendo tempo de trabalhar, ele conseguiu fazer tudo isso. Logo no primeiro? Logo no primeiro. Então, assim, o rival sim queria que o Felipe Luiz não permanecesse para 2026. Acho que essa era a torcida. Mas ficou, e agora olhando para a próxima temporada com o Felipe Luiz tendo um investimento maior, que é a expectativa que o Flamengo tem para o ano que vem, a situação realmente, para quem não torce para o Flamengo, vai ficar difícil. Já dá pra gente dizer que o Felipe Luiz é um dos melhores? A gente não viu ainda, né, ele trabalhando, de repente, numa equipe que não tenha um elenco com tantas opções. Ele fez a parte dele, né, ganhou quase tudo. Mas você já colocaria ele entre os principais técnicos? Flávio, eu acho que, assim, principal técnico, sem dúvida nenhuma. Agora, o melhor, eu acho que é muito ainda. A gente está falando cedo, de um técnico, né? que tem 1 ano e meio de carreira, né, como profissional. Então, eu acho que é cedo. Mas é um técnico que, assim, durante esse ano de 2026 tem tudo para, com certeza, pegar esse título de melhor, né? Baseado no que ele fez em 2025 pelo Flamengo, essa nova geração do futebol brasileiro. Então, assim, é muito promissor. Acho que esse é o recado. É um técnico muito promissor e agora valorizado, né? Ele merecia também ter essa renovação lá dentro. Ô, Vene, a gente fica com uma curiosidade de saber como é que ele se sairia num time de menor investimento, porque ele já começa a carreira de treinador como um time que entra como favorito para ganhar essas competições. Mas você viu características nele, questões no trabalho, que você acha que, além do elenco que ele tem na mão, ele já mostrou também esse potencial de ser um estrategista, de ser um cara bom de vestiário, teve um conflito com o Pedro, que eu acho que ele soube administrar bem. É claro que o cara não vai acertar tudo 100%, mas você já enxerga nele alguns pontos, falar assim, olha, independente do time que tiver na mão, ele mostrou esse potencial. Flavinho, vamos pegar como comparação o técnico anterior ao Felipe Luiz. Foi o Tite, que querendo ou não foi o técnico da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, considerado o melhor treinador do futebol brasileiro. Beleza? O Tite não conseguiu fazer um bom trabalho, muito pelo contrário. O Felipe Luiz, ele pegou terra arrasada no Flamengo, no ponto de vista... Não teve nenhum legado do Tite. Pelo contrário, ele pegou ali, estava tudo arrasado. E o que ele fez? No meio de uma Copa do Brasil, ele conseguiu ser campeão nessa Copa do Brasil e ele foi importante. Naquela expulsão do Bruno Henrique, ele fez uma substituição ali que ninguém imaginava que ele poderia fazer, fez e deu certo. E ele foi importante nessa conquista da Copa do Brasil. E aí veio esse ano. E ele mostrou as convicções, o conhecimento dele tático, a inteligência dele, a forma como ele trata a situação nos bastidores. O caso Pedro, como você bem mencionou, na ocasião eu falei isso aqui no programa, que para mim foi um acerto, e o tempo mostrou que foi um acerto. Tanto é que o Pedro voltou a performar bem e acabou sendo importante num determinado momento. Inclusive Pedro. Quando o Tite não teve o Pedro, o Tite ficou perdido. E ele mesmo disse isso numa entrevista coletiva. No caso do Felipe Luiz, não. Ele soube fazer o time render, mesmo não tendo seu principal centroavante. Então, assim, através do tempo e com o trabalho dele, ele foi mostrando para todos que, apesar de estar no começo de uma carreira, ele é um treinador extremamente promissor. Não considero o melhor no momento, mas a expectativa em relação a Felipe Luiz, ao trabalho dele para o futuro, é a melhor possível. Tanto é que, na pedida que ele fez ao Flamengo, o próprio Flamengo entendeu, calma, nesse estágio de carreira, ele não vai ganhar isso nem aqui, nem na Europa. O mercado já vai pagar isso, né? Exatamente. Muita gente fala assim, ele tem que ganhar a mesma coisa que o Abel Ferreira. Eu discordo, tá? O Abel Ferreira, ele já mostrou o bom trabalho dele aqui no futebol brasileiro durante 5 anos pelo Palmeiras.
O Felipe Luiz, embora no primeiro ano tenha conquistado tudo que conquistou, mas ainda precisa trabalhar mais para conseguir ter o mesmo estágio financeiro de outros treinadores. Muita gente gosta de fazer comparação. Eu vi torcedores em rede social durante esse final de semana, quando estava o entrave da situação do Felipe Luiz, comparando. Ah, mas o Galhardo ganha tanto. Gente, olha a história do Galhardo. Olha o que ele já fez no futebol. Claro. O Felipe Luiz está começando agora. Isso não quer dizer que ele não tem que ter valorização. É óbvio que ele tem que ter valorização, tanto é que teve agora com a diretoria do Flamengo. Teve aquilo que a diretoria entende que tem que pagar. E eu acho que a diretoria fez certo. Eu queria a permanência do Felipe Luiz, mas o fato de você querer a permanência e tratar como plano A, não quer dizer que você tem que se ajoelhar na frente de um profissional e aceitar todos os pedidos desse profissional. Então, no fim das contas, repito, foi bom para todo mundo e o planejamento será mantido. O Felipe Luiz tem tudo para ser o melhor técnico do Brasil, um dos grandes técnicos aí do futebol até mundial, mas a gente tem que ter calma e respeitar o tempo dele, respeitar a trajetória. Primeiro ano como técnico avassalador, né? Ganhou 4 títulos esse ano e a Copa do Brasil do ano passado. São 5 títulos, né? Até pra gente falar de melhores do Brasil, tá numa época que é difícil a gente apontar qual é o melhor do Brasil, quais são os melhores. Agora a comparação inevitável vem com o Jorge Jesus. De certa forma, a torcida do Flamengo parou de ficar pedindo o Jorge Jesus e lembrar do Jorge Jesus, as viúvas do Jorge Jesus. Eu acho que agora o pessoal ficou mais tranquilo com o Felipe Luiz, não tem aquele desejo da volta do português. Agora, em entrevista ao canal Gold, o técnico Jorge Jesus, que hoje está no Al Nassr, né, diz que continua acompanhando o Flamengo, mas ele afirmou que o time de 2025 não superou o de 2019 que o Jorge Jesus comandava, né? Vamos ouvir então esse trechinho do técnico português, fazendo essa comparação entre o Flamengo de 2025 do Felipe Luiz e o Flamengo do Jorge Jesus de 2019. Conseguiram acompanhar o Flamengo lá no Brasil, o time tá voando igual ao Nasser também. Manda um recado aí pra torcida do Flamengo. Acompanhou a final lá? Acompanhei a final, acompanho os jogos todos do Flamengo e continuam a ser os melhores e muitas felicidades para a nação. Já superou a sua equipe de 2019 ou ainda não? Não, de 2019 foi 34 vitórias consecutivas, ainda só vamos nas 10. Bom demais. Ô, Venê, achou meio cavada aí do JJ? O Felipe Luiz estava naquela indefinição com o Flamengo, ele foi lá dar o pitaco dele, como quem diz, tô na área, hein? Esquece de mim não, hein? Ainda estou aqui. Ô, Flavinho, eu não duvido que ele continue acompanhando o Flamengo, porque eu acredito que ele goste mesmo de acompanhar o Flamengo e torce para o Flamengo atualmente. Mas ele é malandro, ele é inteligente. Essa entrevista aconteceu justamente no meio da turbulência da renovação de contrato ou não do Felipe Luiz, que foi nesse final de semana. Então ele deve acompanhar o noticiário. Então ele fala isso, nada é por acaso, né? Mas assim, eu sou suspeito, tá? Com o Jorge Jesus, cara, eu vou sempre, enfim, idolatrar o Jorge Jesus, porque o que ele fez em 2019, de verdade, é algo assustador em todos os sentidos, não só dentro de campo, também fora de campo, como ele era no dia a dia. Todo o meu carinho ao Jorge Jesus, mas nesse momento eu prefiro a permanência do Felipe Luiz. E mesmo sendo o Jorge Jesus um grande ídolo, no momento acho que o torcedor do Flamengo quer essa continuidade, né, Lucas? Difícil a gente fazer a comparação dos técnicos, porque o Jorge Jesus é um cara cascudo, tem muito mais experiência, mas ainda tenho a impressão, o Felipe Luiz ganhou até mais títulos, né, pelo número de conquistas, 5 títulos, mas aquele time de 2019 acho que encantava mais. Você pensa por aí também? Claro, foi acho que depois de tanto tempo de seca, que querendo ou não... E foi o primeiro ano que o Flamengo voltou a ganhar tanta coisa. Onde o Flamengo ganhou Libertadores, Brasileiro, Carioca, então foi um ano especial para o torcedor flamenguista, né? Acho que foi um ano, posso falar, mágico, né, Vene? Foi um ano mágico, então assim, tem esse apego ao Jorge Jesus, aos jogadores de 2019, mas o Flamengo em 2025 também, não sei se o que o Jorge Jesus falou aí, que 2019 era melhor que 2025, porque o elenco, o time do Flamengo, a forma com que o Flamengo jogava nesse ano também, acho que se botar lado a lado ali, dá uma briga boa, cara. E aí, Vene, o elenco era mais... Esse elenco atual tem mais opções para o Felipe Luiz do que o Jorge Jesus tinha. Agora, aqueles 11 iniciais, a forma como jogava era mais encantadora. O time de 2019 eu considero o time titular melhor. O elenco atual é muito melhor.
Tanto é que se a gente for olhar a final do Mundial de 2019, as opções no banco de reservas que o Jorge Jesus tinha, por exemplo, Berrio, na zaga era Matheus Dantas, Lincoln. Então, assim, de fato, a matéria-prima atual é muito melhor que a de 2019. Mas eu sou muito suspeito, porque eu fui muito apaixonado por aquele time de 2019. Eu lembro como se fosse hoje, a dúvida não era se o Flamengo ia ganhar. Vai ganhar de quanto? Sim, era isso que eu sentia, sabe? E a forma, enfim, eu fico até arrepiado só de lembrar. E, pô, o Flamengo ganhou uma Libertadores depois de 38 anos, da forma que foi, de virada, com 2 gols de Gabigol. Eu acho que são sentimentos diferentes. Eu não gosto de ficar comparando, sabe? Qual que foi melhor? Esse jogador se encaixaria? Eu acho que são momentos diferentes, inclusive os adversários eram diferentes. Eu acho que os adversários atuais são muito mais fortes. Hoje a gente tem, por exemplo, as SAFs entrando no futebol brasileiro. Então, eu acho que são momentos diferentes. Cada um com o seu carinho, digamos assim. O meu carinho pelo time de 2019 não é maior do que o atual, por exemplo. Eu acho que o time atual também é muito bom. São momentos diferentes, mas deixa no passado. Inclusive, eu não sou nem a favor do Jorge Jesus um dia voltar. Sabe por quê? Deixa essa imagem dele, né? Porque ele pode voltar e fazer totalmente diferente e muito mal. E essa idolatria acabar, entendeu? Então deixa assim, deixa do jeito que tá. Ficou na história. Fica a imagem boa, né? Tanto que o Zico, né, que virou um grande treinador da seleção japonesa, fez outros trabalhos na Europa, ele sempre recusou para não, acho que uma forma de não manchar a imagem. O técnico sempre passa por momentos turbulentos. E o Zico já foi xingado time quando tá mal. Como dirigente, né? Já teve torcedor xingado. Pegando no pé dele, teve imprensa com problemas com alguns jornalistas que esquecem toda a história do Zico. Imagina como treinador do Flamengo ele começar a ser cornetado. O Zico é o cara que tem que estar naquele estágio lá, tem um bom aquele exemplo patamar, para não ser xingado e criticado. O Rogério Ceni no São Paulo. Ídolo máximo. Aí foi comandar o São Paulo em 2 ocasiões. Enfim, teve gente xingando o Rogério Ceni. O que eu não julgo, não, tá? Eu acho que tem que saber separar mesmo. Mas no caso do Jorge Jesus, eu prefiro que fique assim. Pronto, sai por cima, é bom para ele, bom para a torcida. E vida que segue, tem o Felipe Luiz aí fazendo um bom trabalho. Falando de reforços, o primeiro reforço do Flamengo para 2026 está confirmado, Vene. O Vitão era do Internacional, zagueiro velho conhecido do diretor de futebol do Boto, trabalhou com ele no Shakhtar. Isso. O Vitão ficou uns 4 anos lá na Ucrânia, né? O Flamengo já tinha tentado contratá-lo no início desse ano, agora ele é do rubro-negro, já deve chegar ao Rio para fazer exame, chega amanhã, tá para chegar. Isso aí, Vene, novidades isso aí, no caso Vitão. Foi uma apuração minha junto ao Flamengo, que de fato o jogador já chega nessa terça-feira ao Rio de Janeiro para realizar os exames e assinar o contrato válido por 4 temporadas. Flavinho, muita gente me pergunta, e me perguntou nos últimos dias aí, por que o Flamengo insiste tanto em Vitão? Eu vou trazer de maneira sucinta aqui por que o Flamengo insiste no Vitão. Primeiro, pela qualidade técnica. O José Boto conhece o jogador de outros carnavais, tanto é que levou o jogador em 2019 para o Shakhtar. Então gosta bastante do jogador. Segundo, 25 anos, se encaixa ao perfil que a diretoria adotou. O BAP recentemente disse que dificilmente iria fazer contratações de jogadores acima de 26 anos, porque a ideia é diminuir a média de idade do elenco. E terceiro, envolve a questão financeira. O Internacional deve ao Flamengo, pela situação do Thiago Maia, 4,7 milhões de euros. E a pergunta que o dirigente do Flamengo me fez, e eu vou repetir aqui, Vene, você me garante que o Internacional um dia vai pagar o Flamengo? E se pagar, quando vai pagar? Então, para o Flamengo, o ideal é, entre aspas, resolver esse problema. Você resolve esse problema, bota isso aí na negociação do Vitão e você só tira do bolso 6 milhões de euros. Então, qual jogador do nível do Vitão, da qualidade do Vitão e da idade do Vitão que o Flamengo iria contratar no mercado por 6 milhões de euros, tirando do bolso só 6 milhões de euros? Então, eu acho que, no fim das contas, foi uma negociação maravilhosa para o Flamengo. E outra, o Flamengo deu um chapéu no Cruzeiro, porque o jogador seria reforço do Cruzeiro. Já tinha conversado com o Tite já estava esperando o jogador, a imprensa noticiando que ele ia chegar em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro. No fim das contas, o Flamengo levou a melhor. Lucas, está difícil hoje em dia também no mercado para competir com o Flamengo com a grana que tem. Ainda tinha a dívida do Inter, facilitou. Acho uma boa, tem lembranças aí do Vitão, zagueiro regular, de certa forma, e é jovem, 25 anos, já bateu na Europa, já voltou, tem experiência. E o Cruzeiro estava interessado nele também, o que mostra o potencial do zagueiro. O Flamengo enxerga no elenco 3 zagueiros de confiança do Felipe Luiz, né? O Danilo, o Léo Pereira e o Ortiz. Acho que faltava mais um cara, né, para completar ali um 4º zagueiro que ele pode botar sem sustos ali. O que você acha do Vitão? Não, o Vitão é um bom jogador,
pelos jogos que eu pude ver do Inter, pelo menos, o Vitão sempre se destacava ali no sistema defensivo. Só que eu não consigo ver o Vitão como esse atleta que teve uma disputa tão grande no mercado. Acho exagero essa valorização. Achei um pouco, sim, de exagero por parte do mercado em ter essa contratação do Vitão. Mas é um bom jogador, é jovem, tem um potencial de crescimento. Acho que o Flamengo é um elenco muito bom. Então, assim, o que a gente mais ouve aqui, jogador bom, ao lado de jogador bom, tende a melhorar ainda mais. Então, assim, eu acho que pro Vitão também vai ser muito positivo vestir a camisa do Flamengo. Só que volto a repetir, eu achei, pelo que eu pude acompanhar do Internacional, uma super valorização pelo Vitão. Vamos ver o que vai acontecer. Posso estar me enganando, mas é mais um recado aí também que o Flamengo dá, né, ao mercado. Porque chega no Inter, com o Cruzeiro na briga, tira o Vitão do Inter, tira o Cruzeiro da briga, é um recado bem nítido de como vai chegar aí o Flamengo para o ano de 2026, né? Preocupa-se. O Flamengo que já tem o Palmeiras e o Cruzeiro, de certa forma, como um concorrente aí aos títulos, pelo investimento que tem, né? O Cruzeiro talvez a gente esperasse até mais, mas enfim, brigou ali na parte de cima da tabela, então de certa forma o Flamengo também não deixa um rival direto se fortalecer, né? Vai tirando as forças também de prováveis concorrentes. Dentro disso, que pode ser uma bela tacada do Flamengo, é tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, que é o principal jogador do time mineiro. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi o artilheiro da Copa do Brasil. Informações do GE que o Cruzeiro está ciente desse interesse do Flamengo e que só aceitaria negociá-lo por 50 milhões de euros, algo em torno de 326 milhões de reais. Já teve uma proposta oficial? Como é que está esse drone aí, Vene? Vamos lá. Seria uma contratação de impacto para o mercado aí nacional, né? Tira o principal jogador de um concorrente, um cara de seleção brasileira. A gente vai entrar justamente no que o Lucas acabou de levantar aqui sobre a forma como o Flamengo vem ao mercado. E só dando os devidos créditos, a notícia foi noticiada primeiro pela ESPN, pelos colegas André Renan e Bruno Andrade, e eu confirmei que, de fato, o Flamengo demonstrou interesse no Caio Jorge e fez uma proposta oficial, que chegaria a 30 milhões de euros de duas maneiras. O Flamengo toparia pagar 22 milhões de euros em dinheiro e dando Cebolinha também, envolvendo Cebolinha na situação, que teoricamente é avaliado por 8 milhões de euros, ou 30 milhões de euros mesmo. Só que aí, de fato, o Cruzeiro recusou. Falou, não, a gente só negocia o Caio Jorge se chegar aqui com uma proposta de 50 milhões de euros. Acho que independentemente se conseguir ou não, o que eu acho que não vai conseguir, porque assim, se o Cruzeiro quer de fato brigar por títulos, você não pode perder, né? Negociar o seu principal jogador e com o rival que vai brigar por títulos com você. Como é que fica para a torcida do Cruzeiro? Eu já acho um erro você negociar o Caio Jorge, independentemente de qual seja o clube. Você reforçar o Flamengo, que foi o atual campeão de tudo na temporada, eu acho uma temeridade se o Cruzeiro fizer isso. Mas, enfim, independentemente se conseguir ou não, o recado é justamente esse que o Lucas acabou de mencionar. O Flamengo ele vem muito forte no mercado, não só dentro de campo. O Flamengo vai tentar tirar os principais jogadores do futebol brasileiro. Caio Jorge, Vitão no Internacional. E o José Boto já disse que a ideia é contratar jogadores do futebol brasileiro. Então, os rivais que fiquem preparados. Porque se o Flamengo demonstrar interesse, o Flamengo vai tentar. Vou te falar mais um nome. O Marcos Antônio, que foi destaque do São Paulo. Apesar do ano horrível do São Paulo, Marcos Antônio jogou muita bola. E é outro que é considerado filho do José Boto, desde os tempos de Shakhtar. E o Flamengo, de fato, tem interesse nesse jogador. O São Paulo acabou de exercer a compra desse jogador junto à Lazio. Pagou 4,5 milhões de euros. O Flamengo tem condições fácil de chegar lá no São Paulo e oferecer um valor um pouco maior para tirar esse jogador do São Paulo. Ou seja, o São Paulo pode perder um jogador também para o Flamengo. Então, o recado que o Flamengo passa ao tentar o Caio Jorge, principal jogador do Cruzeiro, é: nós temos dinheiro e nós vamos tentar. Fiquem preparados. E se o Flamengo for no Cruzeiro, é porque o staff do Caio Jorge, que é o mesmo do staff do Vitão, já deu ok para negociação. O Flamengo não ia chegar no Cruzeiro à toa. Primeiro sondou ali, né, para as suas próximas ao jogador, para depois ir para o clube. E o Flamengo ficou sem o Pedro, sentiu falta um pouco do... Lógico que o Filipe Luiz conseguiu, né, dentro do que ele tem, conseguiu estratégias para fazer o Flamengo jogando sem aquele centroavante fixo, sem aquele cara, né, de referência na área. O Bruno Henrique jogou algumas vezes dessa forma, apesar de não ter essa característica. Com o Caio Jorge, ele teria dois grandes centroavantes e um cara de mais mobilidade. Ficaria forte esse ataque. E com os dois, né, com Pedro e Caio Jorge, não sei nem se tem vaga para os dois, como é que ficaria esse time.
Você prefere quem? O Pedro ou o Caio Jorge, Lucas? É difícil, não pode mandar um lá pro Vasco, não tem como mandar um pra lá. Manda o Pedro. Assim, o Filipe Luiz, ele é um técnico que mostrou, nessa temporada de 2005, gostar de jogar com um centroavante mais móvel, né? Ele não gosta de jogar com um pivôzão, tanto que ele teve dificuldade. Ele até abriu mão do Pedro em algumas situações, sim, exatamente, né? Preferiu o Bruno Henrique ao Pedro, né? Ali em determinado momento da temporada. Então, eu acho que talvez essa situação do Caio Jorge deve até passar muito por um pedido do Filipe Luiz lá dentro, de contratar para a temporada de 2026 um atacante mais móvel. O Caio Jorge é um grande jogador, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, sim, foi artilheiro do Brasileiro, um jogador jovem também, com potencial de crescimento muito grande, foi bem no Santos quando estreou no profissional, voltou para o Brasil, também foi bem no Cruzeiro, então assim, a amostragem dele no futebol brasileiro é uma amostragem muito boa. Conseguiu... E o Caio Jorge, inclusive, no Cruzeiro ele foi fundamental, né? No melhor momento do Cruzeiro na temporada, foi no melhor momento do Caio Jorge. Quando o Cruzeiro cai de rendimento no Campeonato Brasileiro, foi exatamente o momento também que o Caio Jorge caiu de rendimento. Então o jovem foi uma peça fundamental para o Cruzeiro no Brasileirão e seria um grande reforço para o Flamengo, cara. Jogadoraço, assim, o Caio Jorge. 23 anos, está dentro do perfil da idade, né? Tem ainda uma revenda. Esse debate que você levantou, Flavinho, é interessante, porque muita gente fala isso. Como assim você vai contratar o Caio Jorge tendo Pedro? Como é que fica a situação? O BAP, na última apresentação, que todo mundo pôde observar, ele falou que a ideia é ter 2 jogadores de grande nível na mesma posição para aumentar a concorrência, para fazer com que o jogador não caia de produção. E eu acho que está certo. Por exemplo, o Rossi. O Rossi, ele olha para o banco de reservas, ele não tem ninguém à altura dele. Então, teoricamente, ele está numa zona de conforto. Se acomoda. Se acomoda, o cara é ser humano. E o BAP está certo. Ele, como gestor, ele pensa, eu tenho que ter 2 bons profissionais brigando por uma vaga, porque o nível vai aumentar. E eu acho que o Caio Jorge, e eu estou nessa linha do Lucas, eu acho que ele se encaixa muito mais ao perfil do Filipe Luiz. Muito mais. Por exemplo, tem um outro jogador, aí é questão de gosto. O Marcos Leonardo é outro grande jogador. Parecido com o Caio Jorge. Parecido. Inclusive saiu do Santos também. Saiu do Santos também. Tomou da mesma água. Parecido. Eu acho que seria... Água da Vila. Eu acho que seria perfeito para o estilo de jogo do Filipe Luiz. Gente, eu não estou aqui pedindo a contratação, não, só debatendo futebol mesmo. Porque, de fato, o Pedro, em determinado momento da temporada, o Filipe Luiz não o utilizou por questão de esquema tático. Opção estilo de mesmo, jogo, né, opção. E você tem que ter um outro jogador. O Bruno Henrique jogou nessa função, falando publicamente que não gostaria de jogar nessa função. Então, é óbvio que o Flamengo tem que contratar para essa função. E o Juninho não correspondeu à expectativa, né? Falando isso. num nível de Pedro, Caio Jorge, acho que o Juninho não está nessa prateleira aí, está num degrauzinho abaixo, né? E a indefinição... Já saiu, já foi, a torcida do Flamengo não ficou com saudade, não. A indefinição da renovação, né, do contrato do Filipe Luiz já está resolvida, pode resolver uma outra situação que estava pendente lá, que é a situação do Alan, do volante, né, que também não caiu nas graças da torcida, já está aí há 3 anos no Flamengo, mais, né? E você trouxe, né, Vene, nas redes que o São Paulo teria um interesse no Alan, que está aqui, do lado do Filipe Luiz, e como é que ficaria a situação agora que o Filipe Luiz permanece? Tem um desfecho? Facilita a saída? O Filipe Luiz não tem interesse nesse jogador e pode facilitar essa brecha aí para ele ir para o São Paulo? Vai facilitar a saída, porque a resposta, inclusive, são os mesmos representantes do Vitão. E a resposta que eles tiveram quando demonstraram essa vontade do São Paulo em contratar o Alan foi: a gente não pode dar nenhum avanço porque a gente não sabe quem será o treinador. Se o Filipe Luiz continuar, a tendência é que de fato ele não seja muito utilizado. Se vier o treinador e gostar do Alan, ele vai ter que ficar. Mas como o Filipe Luiz renovou, então o Alan ele vai ser negociado. E o São Paulo tem o desejo de contratá-lo por empréstimo, com obrigação de compra por determinado número de jogos. Exemplo, se ele jogar 90 partidas, o São Paulo compra 30%. E assim de maneira progressiva, até bater 100%. Você vota em quê? Sua opinião? Pode negociar, o Alan já não tem mais clima, já não agradou? Eu acho que não é nem questão de clima, eu acho que de fato assim, ele não vai ter muitas oportunidades, né, pelo estilo de jogo, e ele também, quando ele tem as oportunidades, ele não aproveita. E a concorrência é muito grande ali na posição dele. Tem o Jorginho, tem o próprio De La Cruz, que eu acho que está na frente dele, apesar dos problemas físicos. Tem o Everton Araújo, tem o Saúl, tem o Pulgar. Então, e o Alan, ele tem um alto custo. O salário dele não é baixo. Ele veio contratação a peso de ouro. Vocês vão se recordar, o São Paulo ele pediu muito a chegada dele. Foi uma batalha para o Flamengo trazer ele, lutou pra caramba para trazer. Pois é, a pedido do São Paulo. E o São Paulo hoje, no Atlético Mineiro, não quer o Alan.
Não quer, de fato, não quer. E faz sentido, e tá tudo bem. Então o ideal é negociar o Alan. Quem sou eu para dar sugestão? Mas se o Flamengo tem interesse no jogador do São Paulo, o São Paulo tem interesse do Alan, faz um bem bolado aí. Teria vaga no Vasco, Alan? Com certeza, inclusive. Sério? Mas o Digo Vasco mais. tem ali, tem Barros, tem Thiago Mendes, Hugo Moura, Tietê. Não, tem Cocão. vaga. Tem muito, pelo amor de Deus, Flávio, tem muita vaga. Inclusive, Jair e Alan no Atlético Mineiro fizeram uma dupla bem boa, né? É verdade. Talvez essa reedição aí, alô, Edmar Lopes, acho que seria um jogador interessante. Inclusive, é bizarro como um jogador esquecido, e não esquecido, né? Mas não tão utilizado pelo Flamengo, ele consegue ter espaço em qualquer outro clube do futebol brasileiro. No Flamengo a situação é diferente, a concorrência é diferente. E